Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais um programa aqui em nosso canal, a nossa TV Revelare. Eu sou o Beto Ramos, aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e nos acompanhe acionando o sino das notificações para que você seja avisado dos novos vídeos, dos nossos encontros. Tenho aqui ao meu lado Lauro Rodrigues, né? E quero pedir para vocês, antes de passar a palavra para ele, para que, se quiserem e puderem, né, fazer aí o seu apoio usando o Pix ou se tornando membro. Seja bem-vindo, Lauro Rodrigues. Beto Ramos, obrigado mesmo. Olá a todos, sejam também bem-vindos, bem-vindas para esse nosso estudo, esse nosso vídeo. Lembrando que esse vídeo, o Beto já o disse aqui, vai ao ar, né? Então é um vídeo gravado, vai ao ar na live das 12. Beto, nós vamos trabalhar aqui, né, muitos conceitos do que realmente é o objetivo do Espiritismo, e creio que vai dar aí um round bacana de diálogo, para que a gente possa, de fato, ir compreendendo o que nós precisamos buscar na doutrina espírita, né, para a nossa melhora, o que se pretende estudar a doutrina espírita. Então, com esse pensamento que nós rogamos aos espíritos amigos todo o seu concurso para que melhor possamos compreender esses textos, Beto. Muito bem, quem puder aí, a chave Pix está aí para vocês, né? Botão membro para quem quiser se tornar membro. Hoje, então, nós estamos aqui com o nosso tema, máximas extraídas dos ensinamentos dos espíritos, hoje com o objetivo essencial do espiritismo. Vejamos, então, qual é o objetivo essencial do espiritismo. Segundo a dissertação de Allan Kardec na obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, que é o nosso estudo de hoje, nessa live das 12 horas, gravada, eu e Laura estamos aqui comentando essas máximas, esse ensinamento, e extraindo para nós o aprendizado. Qual é, então, Laura, o objetivo essencial do Espiritismo? Segundo Allan Kardec, é melhorar os seres humanos no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Então, de maneira geral, né, nós temos aí esse objetivo essencial, né? Nele não se procura senão que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Passo para você, Lauro. Está bem claro, né, Beto? Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, e esse estudo ele precisa ser sério, ele precisa ter uma sequência bem aprofundada, nós vamos melhorando nosso conhecimento do mundo espiritual, pois que são os espíritos nos ensinando como eles, né, vivem no mundo espiritual. E também o objetivo primordial é a nossa melhora moral, para que aqui já possamos viver melhores. E ao deixar esse corpo físico, estarmos em relação no mundo espiritual com os espíritos melhores, os espíritos mais elevados, né? E a partir disso, né, atuarmos como instrumento de Deus para servir, ser útil. Então, o Espiritismo, ele vai nos proporcionar isso, mas preciso que se repita. Um estudo sério, metódico, aprofundado, com perseverança. Não é aquele estudo, eu acho que é. Não, nós temos que estudar baseado sempre nos princípios ensinados pelos Espíritos. Beto. Laurinha, eu vou te provocar. Porque se o objetivo é estudar o conteúdo desta doutrina, que está em mais de 30 obras de Allan Kardec, não estudar uma obra isolada, estudar todas as revistas, todos os artigos, estudar regularmente, continuadamente, e, após apropriado do conteúdo, buscar aplicar nas nossas vidas. Então, a minha pergunta provocativa, pelo momento que nós estamos vivendo,
E, obviamente, gostaria da sua resposta genérica, não quero que você entre aí em questões específicas, não. Mas eu percebo no movimento espírita pessoas que se dizem espíritas, pegando o nome da doutrina espírita, aliando a política ou a religião e, de certa maneira, não aplicando conforme deveria para progresso moral e intelectual. Aí você vai me perguntar por que eu digo isso. Porque quando eu vou misturar com questões eminentemente religiosas, eu me afastei do espiritismo. Quando eu vou misturar com política partidária, me vincular a essa ou aquela pessoa, é natural que você comece também fazendo as suas opções segundo as leis morais que regem o espiritismo. Então, na política, eu não posso escolher meu representante com base na deturpação do conteúdo. Eu posso escolher meu representante, a pessoa que eu quero, com base na minha preferência, com base no meu direito de escolha, isso é fato, nós não vamos tirar isso de ninguém. Mas quando as pessoas misturam que a doutrina espírita daria uma validação ou talvez um cheque em branco para você estar ao lado, usando o nome da doutrina, daquelas pessoas que destoam totalmente da evolução ou do progresso moral e intelectual estabelecido e proporcionado por essa doutrina. Então, minha provocação a você é nesse sentido. Beto, o próprio Kardec vai dizer em algumas ocasiões que você pode ser um bom católico espírita, um protestante espírita, um muçulmano espírita, você pode ser, né, o que você quiser dentro da sua doutrina, da sua religião, e levar esse conhecimento espírita. Por que eu estou dizendo isso? Então, nós vamos para a terceira parte do Livro dos Espíritos, no livro 3, que vai tratar das leis morais. Então, Kardec lá vai tratar de lei de sociedade, de destruição, do trabalho, né, as leis. Você pode ter uma preferência, como você disse, seja ela qual for, na política, na religião, se quiser, mas que leve consigo a ideia de fazer o bem pelo bem para o bem de todos. Então, quer dizer, se eu tenho uma preferência, seja ela, vamos aqui por política, então que eu busque, dentro dessa preferência, avaliar isso. Isso será um bem geral, um bem para todos, enfim, se está condizente, não importa a religião. O Kardec não se preocupava com a religião do outro. Ele dizia: se a sua religião te faz bem, fica com ela. Nós nos ocupamos de você, não. O importante é fazer o bem. Então, quando a pessoa quer usar a doutrina espírita para determinados fins, isso aí significa que falta-lhe o conhecimento e ela está abusando de algo ou usando de algo que pode colocá-la nessa posição de ser tal ou qual. Por exemplo, ser um médium de destaque, um orador de destaque, entendeu? E isso acaba, e as pessoas, por não entenderem isso, Beto, acabam por achar que aquilo que ele está levando é o correto. Nós vamos ver aí várias pessoas que defendem determinadas pessoas, que acompanham determinadas pessoas que defendem o uso da arma, imaginando que o uso da arma, o armamento para a sociedade, será o melhor meio de combater a violência. Quando nós vamos ver na doutrina espírita, por exemplo, lei de sociedade, que é viver em relação com o outro pacificamente, e que nós precisamos levar para o outro, por exemplo, a educação, o melhor possível. Então, quer dizer, a melhor arma seria a educação, mas eu percebo pessoas defendendo que não, para combater a violência somente andando armado. Aí está fora desse princípio. Eu não sei se eu te respondi, Beto, mas é uma ideia. Então, eu te perguntaria provocativamente no seu tema, né? Você cita, quando nós estamos aqui nos nossos encontros, que uma das coisas que Kardec bate muito na tecla é que para os espíritas não há nada imperdoável. Mas não é um contrassenso aquele que utiliza a arma, ele já está predisposto a não perdoar absolutamente nada, porque ele parte do princípio de que ele tem o direito de eliminar o outro?
Sim, está totalmente fora. Mas veja, nós estamos falando então em pessoas que defendem essa ideia. O problema maior está quando nós temos espíritas que defendem essa ideia. Porque agora esse então falta ele ao quê? Está faltando ele o quê? O estudo. O estudo. Aquele outro que não tem conhecimento da doutrina espírita, ele tem o direito. Mas aquela pessoa que se diz, eu sou espírita, e o Kardec vai dizer isso lá no Viagem Espírita, é inconcebível, o Kardec vai dizer mais ou menos assim, eu não consigo imaginar que um verdadeiro espírita, ou um espírita verdadeiramente consciente, vai usar esse termo imperdoável. Então, se a pessoa ele se qualifica como espírita, ele tem que rever alguns conceitos, viu, Beto? Você entrou no tópico que a gente vai avançar, que é o 36. No 36, o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Aí passo para você. Eu lembro de uma frase atribuída ao Chico, que ele diz assim, ao outro eu dou o direito dele fazer o que ele quer, mas a mim, eu quero, é mais ou menos assim, a mim o direito de fazer o bem. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, o verdadeiro espírita é esse que tem esse conhecimento, ou estuda e vai adquirindo conhecimento, de que precisa se relacionar com o outro, é preciso se relacionar com o outro, sempre pensando no bem. Todas as vezes que eu me relaciono com o outro pensando em mim, nós estamos falando em egoísmo. Todas as vezes que eu me relaciono com outros, sociedade, seja onde for, pensando no meu bem-estar ou no bem-estar dos meus, eu estou, denota em mim uma característica de egoísmo. Então, o espírita que vai tomando consciência, cada vez mais ele compartilha desse bem-estar, ele deseja esse bem-estar geral. Né? Esse é o papel do espiritismo, é esclarecer a pessoa acerca disso, que é fazer o bem. Ah, mas o criminoso, eu desejo o bem, ele precisa estar sob o rigor das leis, nossa, então se ele é um criminoso e está fazendo mal, ele precisa ser retirado da sociedade, mas ser tratado como um ser humano. Dar a ele, oferecer a ele e a todos o melhor, a educação, a segurança, a saúde, buscar cada vez mais uma equidade social. Né? E não colocá-lo à margem da sociedade e deixar ele lá jogado às traças, cada vez mais ele trabalhando em si a revolta, cada vez mais ele arquitetando mais e mais a maldade. Nós precisamos, e estou dizendo aqui, pessoal, quando eu digo educação, esses princípios da moral, ocupar a mente dessa criatura com o trabalho, com o estudo, a educação e a instrução, tudo isso é importante. Oferecer a ele, que está à margem da sociedade, mas a todos, porque é assim que nós vamos construir uma humanidade mais justa, viu, Beto? Mas eu passo para você. Olha, Laurinho, o verdadeiro espírita, então, não é que crê nas comunicações. Porque o que a gente vê? As pessoas frequentarem as casas espíritas com base na busca do intercâmbio, da manifestação e do fenômeno. Para o Kardec, esse não é o verdadeiro espírita. Veja, Laurinho, nem que ele seja o médium, nem que ele seja o médium, que ele seja o instrumento que é utilizado até para escrever obras, sabe? O que precisa? Esse ser humano se tornar melhor, ou seja, o conteúdo daquilo que é recebido no intercâmbio. Só que não é qualquer conteúdo, porque tá vindo muita mensagem aí, ou pseudo-mensagem, ou supostas mensagens, que elas não estão coadunando com os princípios e postulados espíritas. Então, essas pessoas deveriam voltar os seus olhos para o conteúdo da doutrina espírita, que, como a gente disse, o conjunto das revistas espíritas, o conjunto das obras básicas,
o conjunto das outras obras que são resumos. Kardec tem um manancial assim que a gente pode se abeberar para poder encher o nosso copo, encher e esvaziar várias vezes, né, Laura? Porque assim a gente vai estar sempre trocando de conteúdo, porque a gente vai estar sempre aprendendo. Ora, que passo é esse na senda do progresso? O passo é, já que a gente acabou de falar disso, né? Tema política. O passo é a minha escolha vai ser infantil, como se fosse Grêmio, como se fosse time de futebol. Eu vou colocar um voto na urna. A minha escolha, ela não tem que considerar o seu futuro, o futuro dos outros, das pessoas que estão ao meu redor. Por que eu quero retomar para um período em que todos sofrem de maneira geral? Por que a minha escolha não é racional, lógica, de bom senso? Então, veja, dar o passo é rever pensamento e sentimento. Perguntar por que eu não gosto do Lauro, mas se o Lauro fez tanta coisa boa para mim. Então, acho que também tem isso. E por que é que eu estou vinculado numa outra criatura que, pela lógica e pela análise, só faz o mal, só prega o mal, só postula coisas ruins? Então, veja, o verdadeiro espírita, porque nós estamos falando com os verdadeiros espíritas, são aqueles que pegam o conjunto das leis morais e aplicam a si mesmo na sua vida em casa, no trato e na lida com as pessoas, na sua conduta no trabalho, na sua conduta nos templos de qualquer natureza, na sua conduta social, na sua conduta acadêmica. Ou seja, em todos os momentos, ele demonstra a sua elevação moral e intelectual. E, obviamente, certa vez, e aí a gente precisa lembrar, né? Jesus disse assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele está dizendo como viver no mundo físico e como viver no mundo espiritual. As pessoas não podem misturar uma coisa com a outra. Certo? E o espiritismo, ele divulga uma teoria moral da autonomia. Portanto, não existe salvador da pátria, não existe Messias, não existe alguém que vai nos levar para esse ou para aquele caminho. Não, o espírito evolui sozinho. É ele e o conhecimento que ele adquire, como diz assim, né? Nem é ele e Deus, é ele e as faculdades que Deus lhe dotou para que ele adquira o conhecimento e faça as melhores escolhas. Mas as melhores escolhas é sempre tornando-o melhor para o próximo. Como é que você pode se tornar melhor para o próximo, cara pálida? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Aí as pessoas usam o WhatsApp, e recentemente me chegou uma mensagem lá, uma imagem de determinado médium dizendo que ele está vinculado a determinado político. Mas ele está vinculando a doutrina espírita, porque ele está usando o seu nome para angariar para aquela figura votos. Mas a pergunta é, qual o moral e a envergadura intelectual que tem o candidato apoiado por A ou B? Por que as pessoas não se tornam melhores para o próximo? Porque, veja, Laura, eu não concebo o espírita concordar com o desemprego do jeito que está, com a fome do jeito que está, e simplesmente ele achar que vai para a casa espírita dar a cesta básica e fazer sopa, que ele vai resolver o problema. Porque aí nós estamos retrocedendo. Né? Caridade e humildade, a gente vai perceber no próximo item, que são os antídotos para as chagas da humanidade, mas isso precisa ser melhor compreendido, porque assistencialismo não é caridade. Então, veja, né, Lauro? Eu vou passar para ler a 37, né, porque eu não quero te colocar numa fria comentando o que eu comentei, obviamente, né, que eu acho que nem faz sentido. Mas eu quis colocar isso para as pessoas ponderarem o momento espiritual que a gente está passando. Tem uma profecia de 1866, replicada no capítulo 18 da obra A Gênese, que pouco espírita tem lido.
e que está mostrando como será, né, essa transição nos dias atuais. Quem fica, quem vai, e com o que eu estou me sintonizando. Olha, eu estou muito surpreso com muito espírita que não tem notado isso, viu, Lauro? Olha para você ver o item 37. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência. Maledicência, no século agora, 21, chama fake news. É um título, né, em inglês, que é maledicência. Né? Veja, são para a alma ervas daninhas, das quais devemos cada dia arrancar os brotos, né? É erva daninha, todo dia você tem que arrancar o broto, quer dizer que é uma limpeza diária. Seu antídoto é a caridade e a humildade, Lauro Rodrigues. Questão 886 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia por caridade, é a pergunta feita aos espíritos, eles vão dizer 3 quesitos que está totalmente relacionado à questão moral mesmo, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Depois, na questão 909 do Livro dos Espíritos, e agora vê que a gente avança quase lá no final desse livro, quando vai perguntar assim, o homem pode pelos seus esforços, ou o ser humano pode pelos seus esforços combater as suas más inclinações? Aí os espíritos vão responder sim, e fazendo esforço muito pequeno. O que falta-lhe é vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços? Ele está direcionando essa resposta, e aqui eu tendo a pensar assim, para aquele que estuda a doutrina espírita. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para combater em si más inclinações. O Beto acabou de ler aqui agora nesse item 37, uma série de más inclinações, que eu posso identificá-las em mim, alguma dessas ou todas essas, e que cabe a mim começar a trabalhar essas imperfeições, essas más inclinações, cada vez mais. E como assim? Sempre pensando no outro, porque o final aqui da resposta é ter por antídoto a caridade e a humildade. Então, o que significa caridade? Vamos lá em Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. O que é humildade? Reconhecer em mim que eu tenho imperfeições, eu quero combatê-las, e para mim combatê-las eu preciso o quê? Ser benevolente com o meu próximo, ser indulgente com eles e perdoar quantas vezes for preciso, como ensinou Jesus. Então, esse é o remédio, o medicamento, a fórmula, né, para a felicidade da alma, não as coisas do mundo. Então, quando alguém usa a doutrina espírita, a sua personalidade enquanto espírita na sociedade, para determinado como foi dito, A ou B, o candidato, nós temos um problema aí. Nós temos um problema porque nós podemos estar influenciando a uma massa a seguir e não deixa a pessoa ela seguir por si só. Ela mesma, ela vai, porque nós somos guiados, Beto, como gados. Então, onde vai um, vai todo mundo. Não é isso? Eu quero aqui, eu estou fazendo essa analogia porque, por exemplo, eu me lembro de Jesus, pelo que a gente tem o relato dos evangelhos, que ele era acompanhado por uma massa, mas nós estamos falando de Jesus. Agora, há pessoas aqui que se colocam numa condição de ser um representante da doutrina espírita e que leva consigo uma massa. E a opinião dele pode, muitas das vezes, ser prejudicial. Mas, Beto, aqui é uma opinião minha, viu? Perfeito, eu concordo. Opinião é uma coisa que a gente precisa respeitar. Eu digo o seguinte, Lauro, em qualquer campo que eu tiver no espiritismo, né, vamos pensar aqui nessa próxima questão que está aí, ó. A crença no espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer vale mais hoje do que ontem. Na minha tradução, né, hoje ele é melhor do que ontem, né? Então, aqui é o seguinte, onde que eu quero construir?
A 37 diz que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas daninhas. Então veja, Laura, em qualquer situação que eu me colocar como verdadeiro espírita, se eu preciso me filiar a ou B, em qualquer situação, para você casar, constituir família, para você ter lá nas suas empresas, para você se filiar até como empregado e tal. Eu sei que às vezes é difícil ponderar sobre isso, mas o verdadeiro espírita, ele precisa sintonizar-se com quem não é egoísta, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é ambicioso, não é cobiçoso do outro, não é odiento, não é invejoso e não é ciumento. E não é maledicente, porque isso é erva daninha para a alma. Então, quando eu vou me filiar a um grupo, eu preciso me filiar a um grupo que não tenha essas ervas daninhas. Porque é só assim que eu vou me descondicionar quando você está falando em paixões 907 seguintes. O descondicionamento, ele vai à medida que a vontade prepondera. Mas se você ficar estacionário, ou se deixar levar nessa condição que você colocou, pela massa, nós estamos completamente errados. Nós estamos completamente errados, né? Então, a gente precisa dar mais importância às pessoas, né? Aos bens na vida espiritual. Você quer ver que ele vai dizer isso para a gente finalizar? A última é essa aqui, ó. A importância que o ser humano dá aos bens temporais, os bens da terra, a matéria, o materialismo, né? Está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida quanto ao futuro que o leva a procurar os prazeres neste mundo, a satisfação das suas paixões, mesmo às expensas do próximo. Então, eu só sou verdadeiro espírita quando eu coloco a vida do próximo como mais importante até do que a minha. E quando eu não dou valor nas coisas da matéria, da carne, eu dou valor mais na vida espiritual. Eu tenho fé no futuro. Então, tudo que está acontecendo agora, a gente poderia fazer com que as coisas ficassem de uma maneira mais feliz, e só não é porque a gente não tem aquela bendita vontade que você acabou de dizer. Mas eu falei demais, queria agradecer a Deus e aos bons espíritos, né? Eu vou terminando por aqui, deixando para o Lauro fazer os seus últimos comentários, considerações, e também fazer a chamada aí para o nosso encontro de terça-feira às 18 horas, né? E eu, de minha parte, vou e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. E o encontro é às 18 horas, como dito pelo Beto, para o estudo continuado da obra Céu e Inferno, tá? E quero completar aqui dizendo o seguinte, o Kardec vai dizer que a ciência espírita, né, ela é tão profunda que ele vai dizer que assim, a alma quase que pode ser tocada. Ele usa essa forma lúdica, né, de que algo que poderia, ao pensamento de muitos do seu tempo, materialistas, como algo abstrato, Kardec vai dizer assim, a ciência espírita prova a existência da alma e a sua individualidade a ponto de poder tocá-la. Então, o verdadeiro espírito é esse que compreende a existência dessa alma e que ela vai se encontrar no mundo espiritual, se ela realmente usar todo o conhecimento que a doutrina oferece e aplicar, né, buscar e aplicar, ela vai se encontrar no mundo espiritual melhor, porque é a verdadeira vida, é a vida no mundo espiritual. E que esse momento nosso aqui, ele é só um momento para que a gente se instrua. Aprenda estando aqui, mas a nossa morada verdadeira é o mundo dos espíritos. E Kardec vai dizer que não basta crer, é preciso compreender, porque uma vez compreendendo, a fé se torna inabalável, a crença se torna inamovível. Então, é importante a gente pensar nisso, por isso Kardec vai dizer o verdadeiro espírita. Obrigado a todos, a você que está nos assistindo agora, e nos encontramos agora há pouco, às 18 horas. Fiquem com Deus.